Já tá na live. Oi, boa noite. Atrasados, mas chegamos. Mais uma vez. Mais um Coffee with Aesthetics episódio. Eu sou a sua host, essa visão aqui em preto com dourado, Joana Lé. Chiquérrima. Estou acompanhada das minhas co-hosts, a maravilhosa doutora Patrícia Moura. Oiê. E a perfeita Eliana Chan. E Estamos agora, aqui Nazaré? com a convidada de honra daqui, que é um orgulho ter ela aqui com a gente, uma honra de verdade. Uma esteticista premiada, que é como a melhor esteticista do Brasil, né, amiga? Em 2023, né? Chiquérrima. E a massagista queridinha das celebridades, Nazaré Santos, a própria. Emocionante. Bem-vinda. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, gente, hoje a gente vai falar da Nazaré, porque ela é maravilhosa. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela. E se vocês estiverem online, mandem perguntas pra gente. Se quiser alguma curiosidade, vamos aqui falando, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho da sua história, como você começou, quem é Nazaré Santos. Dá um resumo aí pra gente. Vamos lá, gente. Primeiro, quero agradecer por estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Eu sou esteticista, moro no Brasil, né? E quero dizer para vocês que eu estou muito feliz em participar desse podcast. O qual eu sempre tenho que agradecer a Deus, né, Eliane? Porque Ele aqui colocou vocês aqui para hoje estarmos juntos. Eu sempre falo que a mesa, ela cura, né? Estamos aqui diante de uma mesa e eu sei que muitas curas irão acontecer, muitas pessoas que estão aí vão ouvir a minha história, né? E falar da gente não é fácil, mas vou falar um pouquinho sobre a Nazaré. Nazaré, ela é exatamente mãe, esposa, filha, e também sou empresária e sou empreendedora. Tenho uma clínica de estética no Brasil, onde nós temos 35 colaboradores hoje, o qual a minha missão é fazer com que essas pessoas que estejam lá trabalhando conosco sintam-se realmente muito felizes e realizadas. Esse é nosso objetivo. Então, assim, já estou no mercado da estética há 22 anos. Poxa. E há 22 anos já na estética, há 22 anos fazendo massagem. Mas eu sempre falo que na vida da gente nós temos muitos desafios. E dentro desse processo, eu parei exatamente por 5 anos na minha profissão. E por que eu parei? Eu parei exatamente porque nesse período foi o período que eu engravidei, minha filha foi prematura, e eu optei por cuidar dela, né? A Júlia sempre foi uma criança que, na escola, era aquela criança quietinha, mais retraída, e eu precisava realmente dar esse acompanhamento à Júlia. E fora que, dentro desse período também, foi um período que, como eu sempre trabalhei com massagem, trabalhei em clínicas e trabalhei também domiciliar, e nesse foi um período que eu também me lesionei, né? Foi um período que eu machuquei a minha coluna fazendo os atendimentos. E aí, nesse período, foi um período que realmente deixei a massagem por total e fui trabalhar com confecção. Uau. Né? Então, assim, no Brasil, não sei aqui como é que se fala, mas no Brasil se fala exatamente sacoleira, né? Uhum. É exatamente moambeira. Então, o shopping Maraponga, né? Esse shopping é algo que, tipo assim, ia quase todos os dias pegar roupa, levava para as casas. Então, foi assim, foi algo que foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque os erros que eu cometi lá atrás, no passado, eu jamais cometerei mais agora, né? Quais foram esses erros, Nazaré? Exatamente, a gente sabe que o empreendedor, quando ele vai vendo ali aquele dinheiro entrando, ele acha que tudo ali é seu, você não sabe realmente administrar. E eu passei pelo período realmente muito difícil, um período no qual passei noites sem dormir, né? Noites no qual ficava preocupada, como é que eu ia pagar cheque, né? E aí chegou uma situação que tão complicada que eu até brinco, né? Conto histórias que eu no meu carro ali dirigindo e eu vi ali exatamente
aquela setinha ali, o carro entrando na reserva, né? E eu dizia, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir pelo menos chegar em casa? E aí o que que eu fazia? Eu olhava aquelas moedinhas ali, aí eu dizia assim, meu filho, bote aí esse combustível. Bote só isso aí mesmo, porque eu esqueci a bolsa em casa. Que nada, a bolsa estava atrás, mas não tinha era dinheiro mesmo para poder completar o tanque, né? Então, assim, essa foi algumas das histórias que eu passei por muitas vezes. Tipo, fui para shopping, minha filha dizia, mãe, vamos tomar um sorvete. Minha filha, hoje não, a gente só vai passear mesmo, nem dinheiro para comprar o sorvete a gente tem. Então, contando para vocês que, assim, Júlia, sempre estou em escola boa, mas eu sabia exatamente, eu priorizava a escola e priorizava comida em casa, né? Meu marido, ele trabalhava na Crasa, né? Era gestor da Crasa, mas a gente sabe que no Brasil nada é fácil, gente. Sustentar uma família, né? E aí, como eu falei para vocês, dentro desse período também da confecção que eu estava trabalhando, foi um período realmente que, como eu falei, noite sem dormir, por quê? Devendo, né? Eu comecei a dever muito mais do que o que eu ganhava. Então, chegou um ponto que eu me ajoelhei mesmo aos pés do Senhor e disse, Senhor, e agora o que fazer? Porque o Davi já chegou no patamar de trabalho que daí ele já não sobe mais, né? E eu preciso dar uma qualidade melhor à minha família. E aí foi quando eu olhei para as minhas mãos e eu disse, eu vou voltar para a massagem. Só que esse dia foi um dia que eu precisava, tinha cobrido realmente o cheque, né? E eu, engraçada, eu sempre me fiz muito forte. O Davi nada disso sabia o que estava acontecendo, gente. Nunca passei para ele. Nossa. Tanto que ele... Sozinha. Então Só você, sofreu aí sozinha. quando você tinha esse negócio, era só você. O Era Davi ainda não confecção. estava junto Não, de o Davi com trabalhava na casa, Aham. né? E aí, dentro desse período, o período que eu, como falei para vocês, cobri um cheque, né? E quando eu falei que eu ia voltar para massagem, eu não tinha um dinheiro para comprar nem a maca. Não tinha mais a maca, eu já tinha me desfeito realmente da maca. Só que eu lembrava exatamente no senhor que ele vendia maca. E eu liguei, né, para ele, falei da minha situação. E eu disse, olha, que nesse dia, né, eu comecei a ligar para as clientes dizendo que eu ia voltar para a massagem. Quando eu disse que eu ia voltar para as massagens, elas ficaram super felizes. Mas depois de 6 anos, você ligar para os seus clientes dizendo que vai voltar e elas ficarem felizes, a gente fez um trabalho legal nesse período, né? E aí, voltei, né? E aí, antes disso, aí voltando à questão da maca, falei exatamente para o senhor que eu ia voltar e que ele ficasse me esperando num ponto pertinho, que eu ia fazer a massagem. E quando eu saísse, eu sabia que eu ia fechar um pacote. E dito e feito, fechei o pacote, quando eu saí, paguei a maca, né? Olha que massa. Né? E aí, gente, dentro desse período, comecei a atender, domiciliar. E aí eu encontrei com uma amiga de profissão e ela disse, Nazi, e agora? Tá fazendo o quê? Eu disse, não, voltei para massagem, estou atendendo no domicílio. Ela disse, tá, Nazaré, não tem mais nada a ver você atender em casa. Eu disse, mulher, mas por quê? É tão maravilhoso. Ela disse, monte uma clínica para você. Só que quando ela falou que eu em montar uma clínica, o que é que eu idealizava, né? Eu atendia os clientes em casas boas, muitas vezes os lugares que eu atendia já tinha macas, já tinha, tipo assim, já era uma clínica de estética nos próprios apartamentos, nas próprias casas. E eu imaginava como montar uma clínica de estética para esse público, né? E aí eu liguei para uma prima, mas aí fui para casa com aquele meu coração já ali pulsando, porque eu digo que Deus só apresenta planos para você quando ele é capaz de realizar. Uhum. E aí fui e liguei para minha prima, e ela tinha 2 estúdios de pilates. Eu disse assim, prima, eu tô querendo uma sala para alugar, né? E ela disse, eu tenho aqui um estúdio, né, pequenininho, mas vem para cá para poder você ver. Esse estúdio era exatamente, ele tinha 7 metros quadrados, então ele cabia exatamente uma maca e uma mesa, né? E aí eu fui, e aí comecei a avisar para os meus clientes que eu ia atender domiciliar, que eu ia para a clínica. Só que nenhum deles me incentivaram, porque todos achavam muito bom ser atendidos em conveniente. casa, é né? cômodo, né? É ótimo. E aí eu disse, mas mesmo assim eu vou. E os meus planos sempre foram o quê? Se eu optei por atender em clínica, eu não podia mais atender domiciliar. Por quê? Porque qual era o meu pensamento? Se eu tinha uma clínica e se eu me ausentava da clínica e ia para o domicílio, eu estava passando que a minha clínica não tinha cliente. Então eu precisava sair. Então o que é que eu fiz?
só na clínica. E desde o dia que eu abri a clínica, né, que era uma sala, que eu poderia muito bem chamar de sala, de espaço, de estúdio, eu chamava de Clínica Nazaré Santos. Eu já sabia onde é que eu queria chegar e já Clínica Nazaré Santos. E aí, mas desde o dia que eu abri, por nenhum dia eu fiquei sem atender. Até hoje eu não lembro um dia que não tive cliente. Nossa, E, Amém. e aí, dentro disso, gente, dentro desse período, como eu falei dessa salinha, eu sempre conto exatamente sobre isso. Por quê? Porque eu tinha que pegar minha filha na escola, né? E aí, com quem deixar em casa? Levava para a clínica. Só que se vocês pensarem no que eu estou falando para vocês, era uma clínica que tinha 7 metros quadrados, uma maca e uma mesa. Então, se eu pegava minha filha na escola para passar a tarde, se eu passava a tarde atendendo, aonde minha filha ia ficar? Na mesa. Então, o que eu fazia? Eu juntava 2 cadeirinhas, né, para ela deitar e ela dormia exatamente com a cabeça na mesinha todos os dias. Isso quando eu também não. Eu tinha dia que eu tinha aquela sensibilidade, eu pedia às vezes às amigas, amiga, leva a Julinha para tua casa, que quando for mais tarde eu vou pegar. Então eu tenho também esses anjos na minha vida, né? E aí, dentro disso, eu até conversando com a Joana e falei exatamente da minha visão. Porque desde que eu comecei, eu sempre pensei o quê? Que enquanto eu estava atendendo, eu precisava de alguém para mandar as mensagens, para mandar para ali já limpar a maca enquanto eu estava me despedindo do cliente. Então, assim, Nazaré já começou com a recepcionista já. Já comecei com a recepcionista, porque eu sabia aonde eu queria chegar, eu sabia que a recepcionista ia se pagar. Então, porque é isso que as pessoas muitas vezes começam a dizer assim, não tenho condições de pagar ninguém. Mas aí, gente, enquanto você está atendendo, você vai estar com o telefone na mão? Não vai. Não dá. Então, enquanto eu estava atendendo, a minha recepcionista, ela já estava programando para o próximo cliente. Marcando mais né? paciente, Exatamente. tudo, né? Respondendo. Então, e isso, dentro desse período, tinha essa clínica, né? A minha clínica, um espaço pequenininho, e tinha do lado uma academia, né? Embaixo era o estúdio Pilates, em cima era a academia e aqui era a minha sala. Só que aí, esse rapaz da academia, ele não passou nem 1 mês e meio enquanto eu estava lá. Saiu. Deus disse assim, vá, meu filho, saia, porque ela vai precisar desse espaço aí. né? E assim aconteceu. E aí, eu peguei todo esse espaço e qual foi a minha visão? Eu disse assim, eu vou colocar 2 macas. Porque enquanto eu estou atendendo, a outra maca ela já está pronta para o próximo cliente. E a minha recepcionista ela já vai recebê-lo, já vai deixar prontinho para eu já atender na maca, né? E assim foi. Sempre com muita excelência, né? Eu mesmo sem condições era roupão, era chinelinha, eu gosto sempre desses detalhezinhos. E aí, com pouco tempo, eu já senti, a minha agenda já estava lotada, e aí eu pensei, ok, pronto, chegou o momento, ou eu estabilizo, ou eu cresço. E aí eu pensei, não, chegou a hora de contratar uma outra profissional para trabalhar comigo. E aí essa outra profissional, eu chamei para trabalhar, e então ela passou por um processo muito grande de desafio, porque a minha clínica ela leva o meu nome. Né? Então, quando a clínica ela leva o seu nome, o que as pessoas acham? Vai ser sempre atendida pela Nazaré. E aí, dentro disso, quando as pessoas chegavam, assim, não, eu quero ser atendida pela Nazaré. Não, a gente fala Nazaré Santos, mas é a clínica. Ou você vai ser atendida pela Raíssa. Né? E aí, gente, dentro desse período que eu contratei essa outra profissional, com menos de 3 meses, a minha agenda já estava lotada, a dela também. Nossa! E o nosso espaço já estava pequeno. E aí, mais uma vez eu digo, quando Deus coloca o desejo no seu coração, é porque Ele quer te apresentar algo novo. E aí chegou uma cliente e disse para mim exatamente assim, Nazaré, tu não pensa em sair daqui, não? Eu disse, sim, penso em sair daqui, sim. Pois olha, eu recebi hoje 2 salas, no The One Tower. The One Tower foi, na época, era um prédio que tinha sido inaugurado, que era o maior prédio de Fortaleza. Aquele prédio luxuosíssimo, chiquérrimo, né? E aí ela disse, tá aqui, ó, as 2 chaves, vá lá e olhe. Aí eu cheguei lá, me impactei, tipo assim, eu vou vir para cá, um lugar desse chiquérrimo, né? E como é que eu vou vir? Aí eu liguei para ela e disse, amiga, eu adorei, mas não tenho condições de vir para cá, não.
Aí ela A disse... gente. A gente tem parecido, a gente E foi aí assim, não, ela disse... fora da sua realidade. É, pra dizer a fora, verdade. eu não tenho condição, não. Ela disse assim, amiga, escolha a sala que você quer ficar. Você vai passar 2 meses sem pagar aluguel Olha. e eu vou te dar o condomínio nesse período de 2 meses. Eu disse, mulher, mas como é essa questão de estacionamento? Como é que esses clientes vão querer estacionamento? Deixa eu te dar uma dica. Pega o valor do estacionamento, não deixa o cliente pagar e engloba no valor do procedimento, né? E assim eu fiz. Gente, fui, né, para esse lugar. E aí eu disse assim, mas eu não tinha nem a estrutura, tipo assim, de recepção para levar. Não tinha ainda, né? Ainda era tudo muito cedo, as coisas acontecendo tudo muito rápido. E aí uma pessoa ligou para mim, dizendo que estava mudando para São Paulo, que ia vender a clínica dela. E se eu queria comprar os móveis da clínica, recepção e tudo, eu falei, eu não tenho condições de comprar. Não dá para mim. E aí ela disse, Nazaré, você me paga do jeito que você quiser. E assim Foi. aconteceu, sabe? Top. A Raíssa, essa minha funcionária, ela viajou inclusive para a Alemanha, hoje ela mora na Alemanha, né? O marido, que era noivo na época, morava lá e ela foi para passar um mês. Quando ela voltou, ela já voltou para a clínica nova. Eu já tinha feito, era a mudança para a clínica nova. E aí, dentro desse período, gente, eu passei exatamente nessa clínica 8 meses, eu acredito, sim. E quando eu cheguei lá, eu disse assim, pronto, esse aqui é o lugar que eu vou ficar, não saio mais para nada, né? Porque, tipo, eu já achava que para mim já era muita coisa. Mas, mais uma vez, os meus planos são menores do que os planos de Deus, né? Os planos de Deus são muito maiores do que os meus. E aí eu comecei a ver aquele congestionamento, né? E aí, falando das minhas profissionais, quando a Raíssa foi, lembra que eu falei que a minha agenda já estava lotada, a dela também? Aí eu disse assim, eu vou contratar uma outra profissional. E contratei. Só que essa outra profissional, quando ela chegou na clínica, ela passou 3 meses, agenda também lotada, ela recebeu uma proposta para trabalhar com equipamentos médicos. E aí eu disse, amiga, vá voar. Só que eu disse assim, poxa, e agora o que fazer? E aí eu contratei, em vez de contratar mais uma profissional, eu contratei mais 4. Então, com a Nossa. Raíssa, 5. Assim, sem mesmo tem a agenda, você A minha sabia que agenda, ia a minha agenda é lotar. lotada. A agenda da Raíssa é lotada. Dessa terceira profissional já lotada, então Vai Você lotar. sabia que ia vai lotar. lotar, né? Mas, Tá tipo vendo, assim, Eliana? Quando eu tentar contratar profissional, não então, me bloqueie. quando eu contratei, gente, assim, para os olhos para os olhos humanos, as pessoas me chamaram de louca. Tipo assim, mais 4 profissionais, ou seja, 5 profissionais, como assim? Né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse assim, olha, eu não tinha sala o suficiente. E eu disse assim, gente, eu vou colocar para todo mundo vai atender, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, uma vem de manhã, a outra vem à tarde, tanana, aí comecei a fazer isso. E aí eu mudei a estrutura da clínica por várias vezes, contando exatamente ali os azulejos, sabe, contando ali o piso para poder mudar a estrutura. Às vezes pegava o gesso, derrubava o gesso, fazia isso para conseguir atender, para que todo mundo atendesse. Até que eu consegui realmente nesse espaço de 75 metros quadrados, eu consegui fazer 6 salas. Nossa. Ficou bom. 6 salas. Milagre. Milagres. E aí, assim, eu precisava de uma maca, né? E aí, 6 salas eu consegui fazer. Só que as minhas salas, elas não eram... Eu tinha uma sala, né? Que era de gesso, que era a parte da avaliação, que eu nunca deixei de ter a sala de avaliação. E as demais eram cortinas, né? Uhum. Que é Então tem barulho, né? exatamente com cortina, né? E aí, quando eu estava lá, eu comecei a ver congestionamento de banheiro. As mulheres indo ao banheiro, tendo que esperar, e eu disse, não, Tá errado. tá errado. Aí liguei para o Davi, cheguei em casa, e eu disse, Davi, já tá pequeno lá. Ele disse, mas não tá nem com 8 meses que tu saiu, que tu entrou lá, não sei o quê. Aí eu disse, não, eu vou atrás de um outro lugar. E comecei a ir atrás. Só que quando eu fui atrás de um outro lugar, esse lugar era muito grande, era 200 metros quadrados, né? Achei, tipo assim, Mais que o dobro. e aí eu liguei para a pessoa que é alugar, ele disse, Nazaré, você está achando ruim porque o lugar é grande, né? Então, assim, se fosse pequeno, tudo bem, mais grande, aluga, faz... Tá? E aí, Deus me apresentou uma arquiteta que deitou na minha maca. Olha aí. E aí, quando ela deitou aí, eu disse assim, olha, você vai fazer a minha clínica. Ela disse, eu nunca fiz uma clínica de estética, mas você vai fazer a minha. Inclusive, eu tô com a chave aqui, vamos olhar esse ponto comigo? Aí ela foi. Ela disse, Nazaré, é esse aqui e
e aqui vai acontecer a clínica. Aí ela fez um projeto como para mim. Só quando ela fez um projeto, eu disse exatamente quanto eu podia gastar. Mas ela, tipo assim, na cabeça dela, ela colocou 3 vezes mais do que eu disse para ela que eu podia gastar. É sempre assim. Então, se eu disse que eu podia gastar aquele valor, eu já tinha reserva pelo menos de 2 vezes, mais 3, nada, né? Não tinha. Aí fui. Aí fiz exatamente. Aí essa questão das cortinas, até hoje eu tenho por quê. Eu perguntei, fiz uma pesquisa para as minhas clientes, perguntando se elas queriam que eu tirasse aquela estrutura. Elas disseram, não, Nazaré, eu adoro essa parte, tipo assim, eu escuto a voz da minha amiga, fulaninha tá aí, né? E eu comecei a entender também, porque as pessoas sempre falam que o relaxar, a gente precisa de silêncio, tá zen. E hoje, com a minha experiência, eu sei que não. Porque tem muitas pessoas que o quê? Elas vivem numa zona de isolamento, elas são sozinhas, e quando elas estão num ambiente que elas têm alguém para conversar, é o momento que elas relaxam. Então, hoje a gente entendeu muito isso. Né? Então, hoje nós temos 2 ambientes na clínica, que é o ambiente exatamente desse, que tem as separações, que aí a gente, às vezes, quando tem evento, a gente abre tudo. E temos também outro ambiente, que é um ambiente realmente de salas. Então, a gente tem esses 2 ambientes, que é exatamente o que a gente não fala mais nem silêncio, são salas individuais, né? Uhum. E aí, quando eu fui para esse lugar, eu já fui já com 10 profissionais, Ok. né? Nossa. Eu já fui com 10 profissionais e assim, e as coisas só crescendo, né? Já fui com 2 recepcionistas, já tipo assim, uma outra estrutura. Passei por situações difíceis em relação a profissionais, sim, né? Sempre. Não tem Sempre. como. Mas eu super agradeço essas pessoas porque elas foram uma escola para mim, né? Então a gente montou uma cultura dentro da empresa, com erros, com acertos. Mas o que é o diferencial na Clínica Nazaré Santos, o que é o diferencial na Nazaré? É exatamente assim, é o amor que a gente entrega em cada atendimento. É ser grata a todos os dias por essas pessoas nos escolherem para cuidarmos dela, né? É uma das coisas que eu sempre falo muito para os nossos profissionais, tenham muito amor aos nossos clientes, porque são eles que nos abençoam, são eles que abrem portas para a gente, são eles que nos dão realmente condições para que a gente possa viajar, para que a gente possa almoçar bem com a nossa família, termos a nossa casa. Então, são essas pessoas. É uma das coisas que, inclusive, calçar o sapato do cliente, vestir o roupão do cliente, é uma das coisas que a gente mais faz. Por exemplo, o cliente ele jamais vai ao banheiro sem antes mesmo eu olhar como é que está aquele banheiro para o cliente entrar. Então, ele já vai, a luz já tem que estar acesa. Então, eu abro a porta do banheiro para o meu cliente. Quando o meu cliente ele retorna à sala, a sala vai estar como se fosse a primeira vez que ele está sendo atendido. É tratamento Né? VIP mesmo. Então, a gente cuida realmente muito disso do cliente, tá? Eu me lembro que quando eu falava, olha, quando o cliente ele pensar em levantar da maca, já esteja com a chinelinha para você calçar no pé do cliente. E as meninas diziam, Nazaré, tipo, fazer isso, a gente né? tem que fazer, sabe? A gente precisa fazer porque a gente está ali para servir mesmo, né? Então, a gente tem muito esse cuidado com o cliente. E a receptividade também sempre abraçar. Até estava falando com a Joana que assim, a minha linguagem do amor é muito toque. Né? Eu gosto de abraçar, gosto de falar o quanto as pessoas são importantes. Por exemplo, o cliente chegar na clínica, eu digo, Joana, muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada porque você nos escolheu para estar aqui conosco. Sabe? A gente tem muito essa linguagem do amor. A gente passa muito isso. Então, elas se sentem muito em casa na Clínica Nazaré Santos. Então é isso. Então hoje é um dos grandes passos também que a gente adquiriu, que conquistou, que hoje o Davi trabalha comigo, né? Agora você é chefe do Davi. Hoje o Davi trabalha comigo, a gente brinca que a gente comprou o passe do Davi, né? E dentro disso a gente conseguiu crescer mais, porque foi quando a gente Claro. expandiu em relação aos cursos, né? E ele já Porque tinha experiência administrativa, né? o Muito Davi ele é legal. contador, né? É muito top. E aí é isso. Então, assim, a clínica hoje, nós temos 2 unidades de clínica, né? E a clínica Nazaré Santos realmente cresceu muito. Os cursos, né? Que nós temos curso também, que é do curso do método Nazaré Santos, que a gente também é algo que Deus me deu essa porção para que a gente pudesse compartilhar com outras pessoas. E eu fico muito feliz com isso. E é isso.
Então, Amiga, como foi que você começou assim? Eu sei que aí teve a clínica, você cresceu, foi de uma sala para outra sala, aí chegou nessa clínica nova, que é a clínica que você está hoje, né? Lá no Meireles, que eu já fiz tratamento lá, maravilhoso e tudo. E aí, como começou a atender as celebridades? Qual foi a primeira celebridade, assim, que você... Pode falar ou não pode falar? pode. Então, assim, como começou você ser a massagista das celebridades? Fala aí pra gente. Então, o que é que eu sempre tive a visão comercial. Eu Aham. sabia que o que é que eu pensava, né? Eu lembrava do cheirinho da Melissa, né? A gente só quando via aquela Melissinha, o cheirinho, a gente diz, mamãe, compra a Melissa, né? Então, assim, a gente era influenciada pelo cheirinho da Melissa. Então, o que é que eu pensava? Os influenciadores, né? É uma porta para trazer cliente para cá. Então, a minha primeira influenciadora foi a Jamile Lima, que mora em Fortaleza. E aí, quando eu trouxe Jamile, o telefone não parou de tocar, né? E o que que as pessoas pensavam? Eu atender de graça, e a minha visão nunca foi que elas estavam fazendo nada de graça, eu estava fazendo nada de graça para elas. Era uma troca realmente de serviço. O que elas comercial. tinham para fazer era entregar um story, né? Então, assim, eu sempre pensei, pronto, Joana é influência, eu quero atender Joana, eu ia buscar como atender a Joana. Então, montei mensagens para mandar no direct. Oi, Joana, tudo bem? Sou Nazaré Santos, trabalham com massagem. Nossa massagem é uma massagem que perde 1 quilo e meio em uma única sessão. Então, é uma massagem que vai te trazer saúde, bem-estar. Eu sempre digo que, assim, contra fatos não há argumentos, então a gente precisa trabalhar com antes e depois. Foi uma coisa que também nunca deixei de trabalhar, porque não tinha, porque Nazaré não tinha um iPhone, tinha um celularzinho ali mais. Até hoje, as fotos do meu Instagram, se você for buscar, ela tá lá. Então, eu sempre pensei, eu sempre nunca dispensei a questão da rede social. Né? Eu sempre gostei, mas sempre estava ali. Né? Lembro que o que as pessoas diziam, só quer ser blogueira, né? Só quer ser blogueira, né? Se amostrando. Hoje eu fico muito feliz porque essa só quer ser blogueira, se amostrando, influenciou muitas pessoas hoje a fazer realmente story, né? E tá tudo certo. Então, assim, minha primeira influenciadora foi a Jamile. Depois disso, comecei a atender Léo Santana, né? Depois tive a visão de ir para Cannes, atender em Cannes, né? Foi onde atendi Marina Rui Barbosa, né? A Marina Rui Barbosa é muito engraçada a história dela. Marina, eu soube que ela estava em Cannes, eu disse, eu quero atender essa menina. E aí, quando eu disse que eu ia atender Marina Rui Barbosa, inclusive uma profissional disse para mim assim, Nazaré, você não vai conseguir atendê-la porque ela já é atendida por uma outra profissional e ela tem contrato com essa outra profissional. E aí eu disse assim para ela, mulher, ninguém é dona de ninguém. A única pessoa que é dona dela é Vou Deus. atender. E eu vou fazer o seguinte, não por honra do homem, mas eu sei que se eu atender Marina Rui Barbosa vai ser muito bom para mim. Eu vou me ajoelhar e vou pedir a Deus. E aí eu disse, me ajoelhei e pedi, Senhor, olha, Marina Rui Barbosa está aqui em Cannes e eu quero atendê-la. E aí a gente estava no hotel, lá em Cannes, né, que é esqueci agora o nome. E aí estava exatamente, e eu falei para minha amiga, eu disse assim, Vivi, eu queria pelo menos tirar uma foto com Marina Rui Barbosa. Mas antes disso, eu tinha mandado uma mensagem no direct dela. Disse, oi Marina, tudo bem? Sou Nazaré, estou aqui em Cannes e eu gostaria muito de atendê-la. Só que a Marina tem 30 milhões de seguidores, gente. Tinha na época, né? Olhar um direct, nem chega para ela. Só que o direct foi direto. Na hora que eu terminei de mandar, quem passou do meu lado? Marina Rui Barbosa. E aí Vivi disse, Marina. Aí eu disse, Vivi, Marina. E a Vivi disse, Marina, tira foto com a minha amiga. Aí ela disse assim, eu não vou poder tirar, que eu não estou bem. Ou seja, ela realmente não estava arrumada como ela gostaria para tirar uma foto, né? Aí eu disse, não, Marina, a gente vai tirar foto agora, não. Fazer o seguinte, fazer massagem. Aí ela disse, massagem? Aí ela disse assim, não, porque eu vou sair, aquela, né? Eu disse assim, olha, é o seguinte, ontem eu saí daqui 2 horas da manhã, então se você quiser 3, eu estou disposta, 4, eu estou disposta, 5, eu estou disposta, ou seja, a hora que você quiser. Ela deve ter dito assim, não adianta eu dizer que não vai dar certo com essa menina, ela não vai desistir de mim. E aí ela disse o quê? Então, às 19 horas no meu quarto.
19 legal. horas, estava eu batendo na porta da Marina, atendendo Marina Rui Barbosa. E aí eu saí atendendo Marina e tudo. Eu disse, eu tenho que me vender aqui, porque eu também não posso passar aqui, que eu tô aqui só com a maca na mão e ela vai dizer, Zé doidinha, né? Não é assim. Aí eu falei para ela que morava em Fortaleza, tinha uma clínica de estética, que tinha vindo. Ela de Fortaleza, eu conheço Fortaleza, né? Inclusive, ela ia muito para lá. Na época, era a época que ela era casada com uma pessoa lá que mora em Fortaleza. E ela disse que ia muito para Fortaleza. Que, inclusive, daqui a uma semana ela ia. Aí eu disse, pois eu vou atender você lá. E aí, quando ela concluiu o trabalho, ela concluiu a massagem, aí ela disse assim, Nazaré, quanto é? Aí eu disse, Marina, na verdade, eu não quero te cobrar, eu quero te presentear. Mas se você fizer essa história para mim, eu ia ficar tão feliz. Aí ela disse, mas é claro, até porque nem a primeira e nem a última massagem que a gente vai fazer juntas. Aí eu ainda fiz assim, ó, bate. E aí, gente, com uma semana eu estava atendendo realmente Marina, né? Em Fortaleza novamente. Ela fez os stories, né? Ela fez. Na época, a gente tem que falar realmente sobre isso. Eu fui pesquisar exatamente quanto era a história da Marina. Na época era 70 mil reais uma história da Marina. Meu Deus. Né? E ela É fez. caro, gente, esse negócio. A Com gente tá falando menos sobre foi, isso. tipo assim, ganhei muitos seguidores, a Marina, e daí foi um estrondo. Tipo assim, todo mundo, a menina que atendia a Marina Rui Barbosa passou até na Quem, né? Nossa, Na Quem, topíssimo. quando a Marina esteve em Fortaleza, Marina Rui Barbosa foi numa clínica de estética, então passou. E desde aí, assim, foi atendendo Léo Santana, como falei, Lauren Prota, aquele Henrique Juliano. Então, todo mundo que chegava, eu ia saber qual é a estratégia para chegar nessa turma. E aí teve a Muito farofa legal. da GK também. Farofa da GK, a gente, inclusive, também foi uma das. Serviu de pauta como empreendedorismo, Sim, né? Que foi exatamente a clínica de estética, evento que teve uma clínica de estética. Então, sim. como é que isso surgiu? Foi ideia da GK? Não foi ideia da GK, foi ideia da Nazaré. Nossa, Então, aí. inclusive de salão de beleza e de clínica de estética, foi ideia realmente que veio de mim, né? Um amigo dela estava na clínica e eu disse, Iago, liga para a GK e pergunta se ela quer uma clínica de estética, né? No aniversário dela. E aí o Iago mandou uma mensagem, quando o Iago mandou, ela disse, eu quero sim, eu quero a Nazaré lá, vai ser maravilhoso. E eu disse, pergunto se ela também não quer um salão de beleza, porque eu tenho alguém para indicar. E indiquei um super amigo na época. E aí foi um sucesso para mim, foi um divisor de águas também, a farofa da GK, porque muitos famosos, né? Sim, Foi muito muita bom, inclusive gente. na época atendi a Virgínia, né? Que foi a Virgínia também foi o abdômen mais comentado. Até hoje não se. Tipo assim, as pessoas falam que até hoje a Virgínia não teve um abdômen tão lindo como foi treinado pela Nazaré na época, né? E é isso. E aí, há pouco tempo também atendemos a Anitta, e eu digo que não só atendi a Anitta, que eu vou agora, né? Não só atendi, como a Anitta mandou, ela falou exatamente, Nazaré, como viver agora sem suas mãos, né? Então, a Anitta perguntou se eu queria viajar com ela e realmente não pude, né? Porque, como estou falando para vocês, tem outros negócios, e não dá para estar acompanhando a Anitta direto. Se eu pudesse, estaria sim. Mas aí estive com ela em Salvador, fui um dia para drená-la, né, para fazer o método Nazaré Santos. No outro dia voltei para Fortaleza. E depois de 4 dias, eu fui para o Rio para passar 6 dias com ela. Então, acompanhando a Anitta nessa maratona de show, de tudo. Então, foi maravilhoso. E é isso. Então, atender famosos, eu sempre digo, Joana, que você atender uma vez, né, é desafiador? É. Mas quando você começa a atender pela segunda, terceira vez a mesma pessoa, realmente algo que você pode te dar parabéns e saber que você trabalhou direitinho, né? Com certeza. E o que me faz também, o que eu percebo muito em relação aos famosos, é que eles já são, as pessoas já estão ali tanto em cima ali daqueles famosos, já pedindo autógrafo, fotos, né? Como diz o nosso cearense, afobando tanto, e eu não. Atender a Anitta, atender Marina Rui Barbosa, atender Léo Santana, atender Virgínia, atender esses famosos, para mim, é atender a Joana, é atender você, Paty, é atender você, Eliane. É algo que, para mim, são pessoas que
estão precisando do meu cuidado. Uhum, sim. Tá? Então, claro que eu sei que vai ser um benefício, assim como se a Patrícia for minha cliente, ela vai me beneficiar com o dinheiro da minha conta ali no momento. Claro. Então, o famoso, a gente sabe que vai influenciar em relação também aos stories, né? A gente ser apresentado realmente a outras pessoas. Mas em relação ao tratamento, é o É mesmo. igual. Já que a gente está falando de famosos, eu queria fazer um jogo. Mas é bom, não é nada de fofoca, não, tá? Só coisas boas, porque eu sei que, tipo assim, não é fácil a vida dos famosos. E a gente, você mesmo deve saber que a gente pensa do mesmo jeito, que ninguém sabe o que tá pela outra parte, gente. Então, é muito cruel de falar assim, né? Fofoca e coisa. Então, quero fazer uma coisa só de falar bem, tá? Aí você me vai responder com quem é a celebridade, tá? Tá. É o jogo, Perfeito. beleza? A celebridade mais engraçada que você já atendeu. Mais engraçado. Só pode ser uma. Que Tem eu várias coisas boas, tá? Tudo é elogio. Tá. Mais engraçada que eu atendi. Iago. Iago. Eu acho ele muito engraçado. Iago. Celebridade que mais te surpreendeu por alguma coisa, assim, algum motivo. Anitta. Anitta. A celebridade que te surpreendeu por beleza, assim, a pessoa mais bonita em pessoa e você, nossa, meu Deus, não imaginava que essa pessoa fosse tão bonita. Paola Oliveira. Uau. Ó, A bicha é bonita então mesmo, hein? A celebridade. Ixi, não sei se pode falar. Mais paqueradora. Aí eu não Ai, conheço. Aí eu não sei. Aí Aí seria algo que, tipo, eu teria que ser amigo dessa celebridade para estar na night e tudo, e aí eu não conheço. sabe. Não. Ok. A celebridade mais educada. Mais educada. Por incrível que pareça, Joana, todas as pessoas que eu atendi Muito foram muito educadas, educadas né? comigo. É. A celebridade mais simpática. A mais simpática. Eu acho que elas, no dia, eles se preparam para me atender, porque todos são simpáticos. Muito bem. E teve alguma celebridade que você gostaria de atender, te chamou? Nossa, Nazaré, preciso. E você, poxa, eu queria muito atender aquela pessoa porque eu sei que seria um estouro e você não conseguiu? Gustavo Lima. Então, o Gustavo Lima foi exatamente. Eu estava indo para o show dele. E aí, já arrumada, estava recebendo amigos em casa, né? Inclusive do meu interior. E aí eu recebi a mensagem do empresário dele, do produtor dele, para que eu fosse atendê-lo. E aí eu disse não. Né? E a minha vontade era dizer sim. Mas aí o Davi olhou para mim e disse: tem coisas que são inegociáveis. Né? Então, tem coisas que não se negocia, que é exatamente família, amigos, né? Então, tem momentos que não dá para negociar, por mais que seja algo que vai achar que vai mudar a sua história, mas não. Mas aí não deu para atender Gustavo Lima e veio a Anitta, Aí. Muito top. né? Tem alguma celebridade aqui dos Estados Unidos, assim, que você gostaria muito de atender? Aqui dos Estados Unidos. Assim, nossa, se eu Tem. atender fulana de tal... Tem, eu vou atender, com certeza, a Beyoncé. Oh, meu Deus. Já E vou atender. Profetiza, Vai. amiga. Vou, Profetiza. certeza, vocês vão Amém. ver e vai, tipo assim, rapaz, foi naquele dia, ela aconteceu mesmo, já Nossa. aconteceu. Ai, amiga, top. Profetizando. Se hein? Deus Já, vejo. já aconteceu, Eu vejo. já, ele Nazaré quer. atendendo a Beyoncé, eu Vamos vejo. atender Beyoncé. Vocês têm alguma pergunta, gente? Eliana A e gente tinha um monte de Patrícia. perguntas agora. Ela contou É porque ela contou coisa. tanta coisa, né? É porque, a Verdade. Joana, Legal. porque a Joana já disse assim, conta a sua história, eu tava esperando assim as perguntas, mas a Joana conta e pá. Não, mas eu não queria também interromper, né? Eu tinha uma pergunta. Agora você é uma pessoa de destaque, né? Foi na nossa indústria, né, de esteticista. Você já sofreu algum preconceito por ser nordestina? Alguma coisa do tipo, assim, ou não? Joana, o preconceito, ele foi por muitas vezes indireto, Ah. né? Por quê? Por muitas vezes os convites não chegavam, né? Pelo fato da gente ser nordestina. Eu sempre digo assim, rapaz, é muito difícil as coisas chegarem aqui.
né? Muito difícil as coisas chegarem. Mas aí a A Eliana gente... tá olhando com a cara assim, sem Os entender. Como convites assim? não chegavam? Amiga, nordestina é assim, essa menina lá do Longe Ceará. demais. Amiga, você não entende, porque você não é nordestina. Ela tá olhando assim com a cara assim pra Nazaré. Existe, amiga, vocês não entendem. Muito, gente, acontece muito. Nossa. Então, assim, hoje a gente está levantando essa bandeira É, do com Nordeste, certeza. sabe? Imagina a nordestina, cearense, Isso mesmo. levar um prêmio Harvard, né? Da melhor profissional da estética do Brasil. Então, é algo realmente assim que não tem explicação. É sobre o sobrenatural mesmo, né? Mas hoje a gente conseguiu levantar essa bandeira, já dizer que a gente já tinha o preconceito das pessoas falarem que os nordestinos são muito inteligentes, né? Os cearenses. Já? Que são as Sim. cabeças grandes, inteligentes, que quando vão para concurso, passam em tudo. É. Por isso que diz que o nordestino é arretado, né? Mas já passei sim. Já passei, inclusive, preconceito também. A Paty não me conhecia nesse período, acho que a Joana também não, e nem você, Eliane. Eu tinha 28 quilos a mais do que eu tenho hoje, né? Então, imagina, a pessoa trabalhando com estética, com 28 quilos. Aí eu começava a falar do método Nazaré Santos, os resultados que eu também nunca deixei de ter um cliente por causa do meu peso. Nunca deixei de estar bem arrumada porque estava gordinha. Nunca deixei de estar cheirosa porque estava gordinha, mas aí as pessoas diziam: se é tão boa, por que não se emagrece? Se é tão boa, por que não se drena? Né? Então, já recebi esse tipo de preconceito também. Então, é isso. Agora mesmo, eu estava aqui ontem, ou era antes de ontem, falei com a Joana: aí, Joana, a mensagem que eu estou recebendo, quanto eu estou pagando para atender os famosos? Né? Então é isso. E aí, sabe o que é que eu faço? Nazaré respondeu por quantas vezes? Pessoa, por nenhuma vez eu não dou comida a porcos. Não dou. Não dou, não dou, não faço os porcos crescer. Também não Não. responderia. Não, eu, tipo assim, deixo por lá mesmo. Aí a gente tem pessoas por trás do nosso Instagram. Dona Nazaré, o que é que eu faço? Só apague. Só Nada. apague. E tá tudo certo. Então, por nenhum momento respondo, sabe? Não, tá tudo certo. Deixa que o meu Deus cuida de todas as coisas, né? O justo não precisa se justificar. Alright. Muito bem. Então, bom, não tem como não falar de Nazaré sem falar do método Nazaré Santos, né? Então vamos perguntar para Nazaré Santos qual que é o diferencial do seu método. Então, o diferencial do método é entregar um resultado imediato, né? Porque era exatamente isso que as pessoas, quando elas me procuravam, elas diziam: Nazaré, eu quero ir para o casamento e eu quero, tipo assim, o vestido não está dando. E eu disse: é método Nazaré Santos. Esse entrega um resultado imediato. Nazaré, qual o diferencial também? É exatamente o peso na balança, né? Que a gente faz com que o paciente ele perca 2 quilos, às vezes 3 quilos de retenção de líquido. Então, esse é o diferencial. E um dos grandes também é quando eu comecei a ativar, a ver que o método Nazaré Santos, ele estimulava muito os neurotransmissores, né? Fazendo com que as pessoas que tinham um ritmo de vida acelerado, quando faziam o método, elas ficavam mais calminhas, mais tranquilas, né? Aumentando o nível de melatonina. Tem que fazer tem que fazer todos os dias. Então, é isso. Então, assim, o diferencial do método é exatamente isso, é entregar um resultado imediato. A gente sabe que as pessoas são muito imediatistas hoje, né? Sim. Então, você entregar um resultado imediato, prolongado, duradouro, é algo que as pessoas procuram muito. Então, esse é um dos grandes diferenciais do método Nazaré Santos. E é maravilhoso. Nossa, testei, aprovado. Quantos países já está o seu método? O método já está em... Você foi para Portugal? Portugal, Eu vi mas que você teve uma aluna de outro canto nesse último curso de Fortaleza, não foi? nós temos no Chile, nós temos... Mulher, muito canto já hoje, viu? Você tem que colocar, amiga, está em tantos países. É verdade, né? É A bem próxima, legal. eu vou te ficar te devendo Tá essa... muito chique. Eu vou ficar te devendo. Estou em tantos países, aí vai aumentando. Mas eu acredito que a gente já está mais ou menos em 8 países já. Muito top. E agora na Califórnia. Na Califórnia, Na melhor nos clínica. Estados Unidos. É isso aí. Muito chique. O Lucas tá falando o tempo inteiro pra mim que meu microfone não tá funcionando. Tá não, né, Lucas? Fala aqui comigo. Ele disse que tá ó. Mais ou menos. Mais ou Mas se menos. você Tá tiver ótimo. uma pergunta, me fala que eu pergunto para ela. Olha, abusada.
Não, gente, o método Não, é muito Jojo, bom. eu já falei pra Eliana hoje, falei, me coloca na agenda aí que eu quero fazer uma vez por semana. Eu seguia Agora ela a gente antes da farofa da GK. inclusive, o método é e, conhecido. eu quero seguir uma nordestina, minha conterrânea. Aí, depois que ela fez a farofa, eu falei, cara, eu tenho que fazer um curso com ela. Aí, fiquei com isso na minha cabeça. Aí, um dia também, aí ela ficava passando lá no meu feed, assim. Aí eu ficava assim, eu não tenho condições de ir para Fortaleza agora. Aí mandei a mensagem, fui fazer o curso. Tive um AVC, Antes do curso, né? foi. Ainda foi mais tempo do que, né? Foi um ano depois quase que eu fiz, né? E aí, mas eu falei, tenho que fazer, que ela é do Ceará, cara. Muito top. E a Joana, quando eu recebi na mensagem a Ana do nosso comercial, ela disse, Dona Nazaré tem essa moça aqui que mora nos Estados Unidos, e ela disse que ia fazer seu curso, mas ela está perguntando se o seu curso é igual a todas as técnicas, porque se for, ela não quer fazer, não. Aí eu digo para ela que ela não viu nada nem parecido. Pois é. Que legal. Gostei dessa- Não, e foi mesmo. Quando eu voltei, eu falei pra Eliana, eu falei, nossa, cara, Totalmente diferente a técnica. Ela voltou super feliz, né, Nazaré? valeu a pena. Foi ótimo, você não imagina. Aí eu fiz uma massagem na Eliana. Não, pois é, eu tenho esse problema. Eu tinha esse problema, né, de que eu não. Os métodos, né, que eu já fazia antes, não funcionava, não dava resultado nenhum. E todo mundo, né, tinha um pouco de resultado, pelo menos, né? E daí, quando ela fez o método em mim, aí foi aquela diferença. Eu falei, meu Deus, realmente. Ele é real. É. Ele existe, né, Eliane? É isso mesmo. A Eliana era difícil com as drenagens mais clássicas e outras coisas. Eu fazia nela, era frustrante. Aí eu fiz o seu, ficou... E esse é um grande diferencial. É o cliente ficar realmente impactado com o resultado, de antes e depois. Realmente. A gente consegue entregar através de fotos, medidas, balanças, a gente consegue. Né? Então, esse também é um dos grandes diferenciais do método. Muito bom, Muito amiga. chique. Estamos muito felizes de ter você aqui. Obrigada por estar compartilhando um pouquinho da sua história aqui no podcast, né? Esperamos aí que você atenda ainda mais celebridades para a gente depois fazer outro e você contar. Aqui, ó, atendi a Lady Gaga e depois eu fui para casa da Beyoncé. Depois eu sei que é para já estar em Hollywood. Muito obrigada. Alguma coisa Uma final, honra ter gente? você aqui, Nazaré. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com No vocês. dia que eu te conheci, eu já sabia que você era uma menina de Deus. Oh, coisa linda. Muito obrigada, gente. Energia boa. Isso mesmo. Fico feliz. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Desejo dias melhores para vocês. Tá? Que Deus possa honrar mais ainda. Amém. Amém. Muito Obrigada, amiga. Ai, valeu. E é isso, gente, por hoje. Subscrevam aí no canal da gente. E aí, estamos out. Beijinhos. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.